senti, tudo mudou, tudo mudou. É, gente, vamos lá. Vamos lá para o primeiro podcast. Vamos chegar aí. Vamos lá, pessoas. Vamos lá. Pessoal aí poder tá participando. Vou mandar aqui para algumas pessoas, né? Mas vamos ver como é que as coisas vão ficando. Carol Mariano, Tiago. Aproveitar que tem bastante gente online, né? Vou mandar pro pessoal. Custa nada. Fala aí, Jesus Brito, cara! Quanto tempo, Jesus Brito? Como é que tá, mano? Jesus Brito não, né? Gustavo Brito. Agora chega de chamar de Jesus Brito. Chega de nome de guerra. Aline Thompson. Boa noite, mano. Tudo bem? Tudo bem? Cirlei Fonseca. Cirlei. Tudo bem? Boa noite, gente. Isso aqui é só o primeiro episódio do Podcaio, né? Esse podcast aí que eu vou fazer 100% online. Meu amigo já tá chegando aí, o Marcão, beleza? Ele é lá do Rio Grande do Norte, lá de Natal. E a gente vai estar batendo esse papo aí hoje, né? A ideia é bem rápida, vamos estar falando sobre fé, espiritualidade, vida na igreja. Boa noite para quem tá chegando. E aí, né, a gente vai bater esse papo aqui. Se o pessoal quiser ir fazendo pergunta, eu vou estar anotando aqui as perguntas, anotando também as respostas para estar botando aí no Instagram depois da live, beleza? Então o objetivo é ter 40 minutos, até no máximo ali estourando 1h30 de conversa. Então pode ser que você não consiga pegar a conversa toda, mas você pode pegar uma partezinha, beleza? E quem quiser pode estar compartilhando aí com os amigos. Se eu não me engano é só apertar na setinha aí embaixo para você mandar para as pessoas, beleza? E aí, o que eu tenho aqui para falar para vocês, cara, de início. Eu vou tentar estar salvando o vídeo aí diretamente no Instagram, beleza? Aí para você poder estar assistindo depois, pegar alguns pontos maneiros. E, né, quem sabe esse vídeo pode acrescentar na sua vida de alguma forma. Esse bate-papo aqui, qual a intenção, né? Qual a intenção de um podcast online? Cara, Elia Monteiro. Elian, tudo bem? É a Isis, né? Boa noite. Qual a intenção, cara, desse bate-papo aqui online, 100% online? Tem muita gente que não curte, né? Está indo para a igreja, está indo em célula, está indo em grupinhos de comunhão. Mas só que as pessoas têm sua fé, né? E é muito ruim de caminhar sozinho. Não tem como caminhar sozinho, entendeu? Então, esse ambiente aqui é um ambiente informal, em que eu tô dentro de casa, você tá dentro de casa, né? No caso do Marcos, que tá chegando. O Marcos está lá no Rio Grande do Norte e vai estar batendo um papo com a gente. Então a gente não sai de dentro de casa, tá aqui de frente pra tela, conversando um com o outro. Beleza? Então aqui você pode ficar à vontade. Ó, eu aqui só tô com uma blusa e um short de futebol, por exemplo. A gente vai estar aqui falando sobre fé, espiritualidade, vida na igreja de uma maneira informal, de uma forma que você se sinta até mesmo incluído nisso daqui. Beleza? Então, eu já estou aqui adiantando, né, as apresentações. A maioria das pessoas que estão aqui já me conhecem. Meu nome é Caio Alexandre Couto Pereira. O meu sobrenome é sobrenome de estádio de futebol. Para quem não sabe, o nome do estádio de futebol do Curitiba é Couto Pereira. E é esse meu sobrenome. Beleza? Então as pessoas, né, nas redes sociais, lá toda escrito Caio Couto. Beleza? Então você pode estar aí me seguindo, vendo os materiais que eu fico indicando o livro e agora denunciando algumas coisas aqui de Anchieta. Beleza? E aí, né,
cara, o que eu faço na minha vida, velho? Minha vida é só trabalhar, né? Eu sou motoboy até o momento e eu estudo em casa. Eu sou da Igreja Batista Betânia, que fica em Realengo, ali entre Realengo e Sulacap. A igreja fica bem atrás ali do shopping Jardim Sulacap, beleza? E aí eu faço ali também, ajudo nos trabalhos sociais da igreja, mas também estou começando a fazer esses trabalhos fora, né? Que é tendo mais contato aqui com a minha comunidade e denunciando coisas com relação à Praça Nazaré, as ruas aqui mal asfaltada, mal pavimentada, tá ligado? E tudo com algumas limitações, né? Porque aqui em Anchieta eu não posso tirar fotos de tudo e nem filmar tudo por causa da violência, por causa do tráfico de drogas e outras coisas. Beleza? E aí, cara, o que falar, né, inicialmente desse podcast, né? Ele surgiu com a ideia de fazer tipo uma célula online. Mas só que se eu chamar de célula, mano, fica uma parada muito chata, né? Parece que a gente tá sempre num ambiente de igreja. Então, eu prefiro chamar de podcast. E do podcast a gente bate de papo com pessoas diferentes. Então, hoje é fé, espiritualidade e vida na igreja. Aí no próximo, nós vamos estar falando, se não me engano, sobre violência, né? E assuntos que a igreja também não fala. Aí no dia 11 vamos estar falando sobre sistema educacional brasileiro. Olha só, já fomos de um extremo para outro. Vamos para o sistema educacional brasileiro, vou estar falando com a Júlia Cavalari. A Júlia Cavalari, ela é uma menina excelente, ela tem apenas 20 anos e tem uma mente brilhante, né? Ela está se formando em História, se não me engano está no terceiro período ainda de História. E é uma garota muito inteligente, cara. E ela tem no canal dela aqui também no Instagram, que ela aborda sempre coisas relacionadas à educação, tá ligado? Então é uma menina muito focada nisso. A Júlia Cavalari, que eu vou estar conversando com ela no dia 11. Boa noite aí pra quem tá chegando, Wesley, Érica, boa noite, gente. O Marco já tá chegando aí, beleza? Que ele tava chegando em casa. E aí, né, eu vou estar conversando com ela no dia 11, vai estar falando sobre o sistema educacional brasileiro. E aí eu já tenho tem mais dois pastores para vir conversar com a gente aqui também. Eu vou definir um tema, vou bater um papo aqui com eles também. Tem a Aninha, a gente vai falar sobre alimentação, né? Ela tá se formando ela é bióloga, está se formando em nutrição. A gente vai estar batendo mais um papo de assuntos diferentes, mas são assuntos importantes e relevantes para os dias de hoje, beleza? E também, cara, eu já tenho uma psicóloga que vai falar com a gente aí no mês de, se eu não me engano, de abril, já no mês que vem. A psicóloga, que é a Renata, é uma parceira minha. E vamos estar falando aí de coisas da mente. Cara, então, olha só pra vocês verem. É aqui, ó, só aqui que tá assistindo a gente por enquanto, eu tenho, por exemplo, o Wesley, que é tatuador. Cara, vamos falar sobre tatuagem, né? Já que é uma coisa que todo mundo faz, todo mundo tá fazendo ultimamente. Então a gente pode bater esse tipo de papo. Então se você quiser estar participando, né, das lives aqui, cara, é só deixar no comentário, fazer alguma pergunta, falar comigo aí no direct, que eu entro em contato com você, a gente bate um papo e vê o que a gente pode estar falando aqui. Porque essa é a intenção. A intenção é falar de coisas do dia a dia com pessoas comuns, gente como a gente, entendeu? Sem precisar de estar caçando o pessoal na internet falando tudo que a gente já sabe mais ou menos, e só que de forma diferente. Então eu tenho aqui também, a Aline Thompson. Cara, a Aline Thompson é farmacêutica, é poliglota, é uma mãe, é uma esposa. Então a gente pode estar falando sobre família e outras coisas também, entendeu? Então a ideia do podcast, gente, é justamente essa: trazer pessoas comuns, trazer pessoas que vivem uma vida que nem a gente, entendeu? Então vamos bater diversos tipos de pontos, diversos tipos de assuntos. Vamos estar indicando um livro aqui e trazendo, né, um novo ponto de vista sobre determinados assuntos. Deixa eu ver se o Marco já chegou aqui, ó, para eu poder já convidar ele. Então, gente, a ideia é essa, não tem mistério.
não tem um mistério, assim, uma coisa, nossa, que dificuldade de falar sobre isso. Não. A gente aborda os assuntos, fala de coisa nova, fala de coisa boa, fala de coisa ruim. Se ajuda na fé, se ajuda com como é que fala? Com coisas básicas, beleza? E vamos nessa vibe aí. E aí, né, o que eu tenho para falar aqui para vocês, cara, sobre fé, espiritualidade e vida na igreja, cara. O que eu tenho para falar inicialmente é que esses três pontos, né, fé, espiritualidade e vida na igreja, olha aí, Romário, boa noite, estão ligados de alguma forma. Esses três pontos, eles nos ajudam na nossa caminhada de fé, independente de qual for a sua fé, tá ligado? Eu sou cristão evangélico, protestante. Você talvez esteja aí, você também é um cristão, uma cristã, só que ortodoxo. Pode ter uma pessoa espírita, pode ter tá ligado? Cada um com a sua fé. E esse daqui, né, é um ambiente, como é que eu posso falar? Ecumênico, tá ligado? Então, contextualizar esses três pontos dentro do ambiente de igreja, dentro da nossa vida, é muito importante, né? Que para o meio cristão, esses três pontos estão ligados de forma de uma forma bem singular. Por quê? Que você enxerga uma coisa de uma forma, eu posso enxergar totalmente de outra. A gente pega um texto bíblico, por exemplo, né? E ali está uma certa palavra. E aí eu pego, enxergo de uma forma que você enxergou de outra. A gente pode discutir em cima disso e chegar a um denominador comum. E aí, o que eu quero dizer, cara, é que você pode ter um certo tipo de dificuldade numa coisa e... Peraí que o Marcos acabou de responder. Chamei aqui. Show. Deixa eu convidar ele aqui. Ele já chegou, gente. Deixa eu chamar o Marcos aqui. Peraí. Tan, tan, tan. Pronto, convidei o Marcos. Só ele aceitar aqui agora. Beleza, gente? Aí, ó, Marcão chegou. Vê se o convite chegou para você aí, Marcos. Boa noite aí. E Caio, Marcos aqui, Gavão. garoto. Beleza? Tá me ouvindo legal aí, E aí, Marcos? coisa boa, né? Tô te ouvindo, você tá me Rapaz. ouvindo bem? Tô, tô. Pessoal, vocês estão ouvindo a gente bem aí? Como é que tá o áudio aí para vocês? Né? Preciso do feedback aí de vocês, como é que tá aí? Eu tava aqui já contextualizando, né, o assunto, falando um pouquinho com o pessoal, Marcos, sobre a ideia do podcast, né? O podcast totalmente online, com pessoas comuns, gente como a gente, que não estão na mídia, por exemplo, né? E aí, aí o pessoal respondeu aí que o som tá legal. E aí, eu falei um pouco, né, como é que, da onde surgiu, qual a ideia desse podcast, cara? Eu tava com a ideia de fazer tipo uma célula online, né? Só que se eu chamasse de célula, ia ficar uma parada chata, parecia que a gente está dentro do ambiente só para cristãos, tá ligado? Então a ideia é trazer um ambiente mais ecumênico, né? Vamos dizer assim, para a gente poder bater um papo e ter pessoas aqui de diversas religiões até mesmo, não tem problema nenhum. E, e aí, né, o pessoal também que está chegando agora, gente, a parada é o seguinte: meu nome é Caio Alexandre, meu nome é Caio Alexandre Couto Pereira, sou aqui do Rio de Janeiro e, né, sou motoboy, sou da Igreja Batista Betânia, muita gente aí conhece, já estou nessa igreja já tem uns 6 anos, já comecei na igreja Apacentar, aqui de Anchieta. E eu estou começando a fazer alguns trabalhos sociais. Nesses trabalhos sociais, o que eu faço? Eu denuncio. Eu falo de problemas que tem na praça, problemas que tem no bairro. E também indico livros. Gosto muito de falar de livros, né, que tem se tornado uma paixão de um tempo para cá. E aí, né, surgiu a ideia de ter esse bate-papo aqui e eu estar chamando pessoas, né, pessoas comuns, gente como a gente, que é o caso do Marcos aí, que está lá em Natal, conversando comigo aqui no Rio de Janeiro, e com você que está aí em casa.
Então, esse ambiente aqui é um ambiente bem simples, em que, em que vocês podem estar participando, fazendo perguntas, né, e tirando algumas dúvidas. Então, hoje o nosso assunto é sobre fé, espiritualidade e vida na igreja, beleza? Então, eu vou falar muito do Marco, não, vou deixar ele mesmo se apresentar, senão eu posso acabar falando alguma besteira. Então, Marcos, você pode estar se apresentando e já até mesmo falando um pouco sobre a sua cidade de Natal, que muita gente aqui fala bem. A minha mãe já foi umas duas, três vezes em Natal e nunca me levou, né? Mas queria que você estivesse falando um pouquinho de você e da sua cidade. Ah, que bom, cara, que bom. Para mim é um prazer, eu espero que o áudio esteja bom aí para todos. A minha cidade é uma das cidades mais bonitas do Brasil, eu acho que a gente chama de a Noiva do Sol, eu acho que é isso mesmo. É uma cidade de 850 mil habitantes, cidade pequena, mas eu acho que é uma das melhores cidades para se viver no Brasil. Natal tem os problemas que qualquer cidade tem, qualquer capital brasileira, mas eu acho que quem visita Natal se apaixona, né? E aí, para mim, é uma alegria poder estar aqui dividindo esse momento contigo, especialmente aí com sabendo do que você faz aí, do trabalho que você tem aí, sabe que sou um admirador seu, eu já queria deixar isso claro aqui, você é um cara que a gente torce muito, a gente conversa muito ali, você está tá nas minhas orações, e eu curto muito poder estar sendo esse primeiro aí, que eu acho que eu sei quanto você está esforçado para poder fazer esse trabalho todo, sei da criançada aí que precisa de ouvir isso, que você essa sua mensagem, essa forma como você pode transmiti-la, né, para todos. Eu acho que eu acredito muito que é muito legal porque é uma mensagem contextualizada e eu acho que falar para mim falar de mim é pouco. A alegria que eu tenho é poder falar de você e da admiração que eu tenho por você e de tudo que você tem aí desenvolvido nesses últimos tempos. Para mim eu fico muito feliz. Mas minha cidade está aí, portas abertas, está começando a chuva agora, então não venham agora, porque está chovendo. Mas a partir de junho já começa de novo, e aí é muito sol o ano inteiro, cidade boa de viver, de pessoas muito acolhedoras. O povo nordestino é um povo heróico, um povo trabalhador, não é diferente aí do pessoal do Rio de Janeiro. O Brasil é feito por trabalhadores, pessoas esforçadas que querem ver a mudança chegar. E é como você falou, né? Você faz esse trabalho social de denúncia, esse trabalho social de conscientização, vamos dizer assim. Acho que isso vale muito a pena, é muito legal e é uma alegria que fica para todos nós. Até porque brasileiro não desiste nunca, né? Então, ver É. você nessa batalha aí deixa a gente muito contente mesmo. E a galera que conhece você sabe como você é um cara muito profundo nas coisas que você faz. Fico muito feliz em poder estar aqui. Pô, obrigado, Marcos. Eu fico até sem graça, né, com esse tipo de elogio, assim, né, esse tipo de comentário, mas eu sei que faz parte e eu também não estou muito acostumado com isso, né? Deixa eu explicar uma coisa para vocês, gente. O Marcos, né, a gente se conheceu no ano passado, lá em São Paulo, no curso que a gente fez, né? A gente acabou se conhecendo uma outra rapaziada também. Eu tenho mais três, acho que mais duas ou três pessoas, Marcos, do curso, né, que vão estar aqui falando com a gente, que é o Gilberto, que é lá de São Paulo, e o Alex. Gilbertão tem um trabalho bom na Cracolândia, tem um trabalho muito É, legal que ele desenvolve lá. olha aí. Gilbertão é bem competente. E Alex é o temperado no azeite de dendê. Isso aí nem É, se fala. Alex é no ritmo baiano mesmo, parece que o cara tá no axé ali, né? É baianão mesmo, né? Exatamente. Maravilhadão. Bem, é, cara, como eu disse, né, a ideia aqui é a gente trazer um ponto de vista um pouco mais simples do que é o evangelho para as pessoas. Porque, particularmente, né, pelo que eu vejo, a igreja, o evangélico, né, principalmente, ele deixou de se comunicar bem com as pessoas, principalmente com o público mais jovem. Eu acho que até mesmo por se apegar às coisas passadas. E aí, né, quando a gente vem falar sobre espiritualidade, fé, religião, vida na igreja, né, as pessoas ficam sempre com o pé atrás. Porque com o tempo, né, hoje em dia a gente vê muito falando sobre os desigrejados, né, os que a gente chama mais de desinstitucionalizados. Pessoas que não se encaixam mais dentro do ambiente religioso, até mesmo. E aí eu queria falar um pouco sobre isso,
cara, o que que você acha da... Não disso, mas o que você acha dessa falha na comunicação, né, da igreja hoje com os mais jovens, né, com as pessoas que não frequentam mais a igreja por causa de mágoa, por causa de traumas, tá ligado? O que que você acha um pouco disso? Cara, é o seguinte, a gente vive uma crise de comunicação. Como você mesmo sabe, muitos setores da igreja, eles não têm condição de se comunicar. Eles perderam a conexão com a realidade. E essa perda de conexão com a realidade faz com que hoje você não tem mais contextualização. Você está fora do contexto, mesmo morando na mesma cidade, mesmo vivendo as mesmas, mesmo pegando o mesmo ônibus, passando as mesmas dificuldades, mas a igreja saiu de um contexto muito sério. A gente formou um gueto. Eu acho que esse é o que eu posso dizer. E aí nesse gueto você tem músicas especializadas, roupas especializadas, você tem um vocabulário específico, coisas que você tem que falar, roupas que você tem que vestir, e aí você formou um gueto. Quando você forma um gueto, você exclui todo mundo que está fora. E aí, na hora que começa a excluir, aí não tem uma orientação de exclusão, vamos dizer assim, mas o que acontece, o que eu posso falar é que você exclui naturalmente, porque você traça uma linha que é só de comportamento, uma linha que é só social, esquece o ser humano e você para de acolher. Na hora que você para de acolher, você não tem mais comunicação. Na hora que você para de abraçar, na hora que você para de se relacionar, tanto de se fazer conhecido como de conhecer o outro. Na hora que você deixa de respeitar o espaço do outro, aí você não está mais vivendo o evangelho. Você está vivendo uma coisa que foi criada, institucionalizada, e essa coisa institucionalizada que responde a um CNPJ e a um estatuto, já largou a Bíblia no caminho há muito tempo, e daí, cara, para fazer esse caminho de volta é muito complicado. Daí é o que a gente pode enxergar nas recentes notícias, e aí não vamos entrar muito a fundo nisso, mas basicamente é isso. Você tem um grupo que se fechou. Na hora que esse grupo resolve se fechar e viver um tipo de vida que eles chamam de evangelho, e que esse evangelho é algo que é fechado em si mesmo e ele não enxerga o outro na relação, você não tem condição de poder estar à disposição do outro para servir. E aí você perde a missão da igreja, que a missão da igreja é servir. A igreja que não serve, e aí basicamente é o que a gente vê o próprio apóstolo Paulo fala disso. Ele diz assim: tenham o mesmo sentimento que teve Cristo, que se deu a si mesmo. Eu não estou falando do ponto de vista religioso, não, porque o próprio Jesus Cristo disse assim: eu estava nu e vocês me vestiram, eu estava preso, vocês foram me visitar, eu estava com fome, sem me deram de comer, eu estava com sede, sem me deram de beber. A hora que a igreja perde esse olhar de compaixão, a hora que ela perde esse olhar de empatia, que era a palavra que eu estava procurando, ela não está vivendo mais o evangelho. Ela vive uma coisa que está abraçando uma pessoa para que essa pessoa seja obrigada necessariamente a andar com ela depois. Então eu troco um abraço por uma presença, mas você só anda comigo se você obedecer aqui determinadas regras e tudo. Isso aí realmente é muito pesado, porque aí o foco sai totalmente do acolhimento do ser humano para ir para outras situações. Né? Você falou aí que uma igreja que não serve, né, cara? Eu até pensei que, pô, uma igreja que não serve pra nada, né? Só serve pra, sei lá, encher tempo e as pessoas falarem de si mesmo e ter uma mensagem voltada para si, né? E não ter uma mensagem cristocêntrica até mesmo. Então, o melhor exemplo que a gente tem, cara, é o exemplo de Jesus, né? Eu fico pensando até mesmo nos tipos de lideranças que a gente tem hoje, né? E ali, quando eu leio a Bíblia, quando eu abro o Novo Testamento ali, eu percebo o tipo de liderança de Jesus, eu vejo o seguinte, que quando os soldados chegam lá para prender Jesus, eles perguntam: mas quem é o líder? Quem é o mestre? Eles são todos parecidos, tá ligado? Foi necessário Jesus ganhar um beijo para poder saber quem ele era, pra saber quem era o líder. Eu vou beijar e vocês vão ver quem é.
E aí, por quê? Porque era todo mundo igual. Pô, já pensou se fosse na versão de hoje, você ia ter um cara em cima de uma plataforminha, com um terno, tá certo? Os outros tudo sentadinho olhando para ele, fazendo aquele ali, pode levar, não precisa nem beijar, porque você já tem uma liderança, Tem. você já tem uma liderança estratificada hoje, né? Então você tem muito aquelas comunidades que têm muita força e pouca profundidade. Então você tem comunidades que são muito fortes, mas tem pouca profundidade teológica. E quando existe pouca profundidade teológica, você também tem pouca profundidade humana. E aí ficam comunidades extremamente animadas, animadinhas, bonitinhas, mas que na hora que o problema vem, falta maturidade para lidar com certos problemas. E aí você prefere relegar o cara que está com problema de perto, extirpar ele da presença da comunidade, porque ele é o cara que ele está dizendo que tem um problema e por ele ter um problema ele está tirando a harmonia ali daquela turma toda. Então esse cara não me serve. Ele está com problema demais. Você tem aquelas outras comunidades que têm assim muita profundidade teológica, inclusive, mas não tem acolhimento nenhum, não tem essa coisa de dar o abraço, de receber. Então, assim, Sim. existem extremos e a gente deve muito estar longe desses extremos. A gente tem que procurar o caminho do meio. Isso é meio budista, mas é mais ou menos É. isso. É ter a Isso tudo temperança, o domínio próprio envolve, e tal. É o caminho do meio que está a razão das coisas. isso tudo envolve a comunicação, né, cara? Como a gente está falando. Eu, há algum tempo, né, eu passei a reparar, né, a olhar as igrejas aqui em volta, até mesmo outros templos que tem por aqui, e vendo que como que é irrelevante aqui pro bairro, como que é irrelevante aqui pra comunidade, porque hoje eu moro dentro da favela, tá ligado, aqui no Rio. Então, pô, no portão aqui de casa praticamente tem uma boca de fumo, tem gente armada, tem isso, tem aquilo, tem um monte de coisa. Mas há um tempo atrás não tinha. E eu fico lembrando, são dos primeiros contatos que eu tive com pessoal cristão, com igreja, né? Porque aqui em casa, por exemplo, a minha avó é espírita. Então eu sempre me vi como espírita porque eu ia para uma cumbuca com a minha avó, eu gostava de ir, mas eu me lembro dos primeiros contatos com o pessoal crente, tá ligado? Então, um dos primeiros contatos que eu tive era o quê? Era o garotinho, filho de um pastor que tinha aqui perto de casa, chamando minha avó de macumbeira da janela, tá ligado? Aí fica o moleque gritando, macumbeira, macumbeira, macumbeira. A gente não tava entendendo no início, mas depois a gente passou a entender e ficou olhando assim, né? A mãe do garoto puxou ele da janela, ficou super sem graça, né? E a minha avó, do jeito que ela é, deu um esculacho na mulher, né? Depois na rua, porque o que muita gente por aqui não sabe, minha avó é espírita, minha avó tem 30 anos de santo. Só que ela é de berço cristão, tá ligado? E aí, né, muita gente aqui não sabe disso e minha avó sabe de Bíblia, minha avó lê Bíblia, tá ligado? Fica assim, caraca, mano, e o pessoal metendo malho nela. Mas aí, cara, voltando para o lance da comunicação, a gente vê que a igreja falha muito com isso, né? A gente não consegue se comunicar com os mais jovens e principalmente com o pessoal do lado periférico. Ah, eu não sei. Não, vê só, como a gente tem uma crise de comunicação. Você imagina aqui dois caras aí conversando na fila de um banco. Aí você está ali, você não é da igreja, você não sabe ali de nada. Aí tá lá dois caras da igreja do Alex, olha que está aí. Aí tá dois caras da igreja do Alex lá. Ô, meu amigo, você viu? É, ontem à noite na igreja a gente comeu a carne e bebeu sangue. A gente. Quantas almas apareceram lá ontem? Quantas almas se converteram? Assim. Rapaz, é um nível de comunicação e desde os níveis mais simples até os níveis mais complicados, não tem correspondência no mundo real. Sabe? As pessoas não conseguem enxergar o mínimo de uma. Assim, são poucas as comunidades que mantêm um relacionamento, e a gente até bom falar sobre isso depois, que conseguem traduzir-se, né? Conseguem doar-se a nível de tradução para as comunidades. Depois até o Alex, ele vai poder falar da mercearia solidária lá, que eu acho que é uma coisa que você pode tentar aí. Eu vou dar um spoiler, porque eu gosto do trabalho lá dele. Mas, enfim, comunicação é a palavra. E a gente tem que ter uma comunicação não violenta
Acho que deu uma travada aí. quiser, não vai adiantar nada. Travada aí. O Marcos falou que na comunicação está É, é, carregando. aqui está tranquilo, eu estou te ouvindo bem. Eu não sei se é a minha internet aqui ou a sua. Só repete aí esse finalzinho que você É, falou. a gente precisa ter um tipo de comunicação que seja não violenta, que seja empática e acolhedora, né? Precisa ter um É, tipo de comunicação assim, porque aí a gente vai conseguir fazer diferença. Porque enquanto tiver com essa linguagem de gueto que a gente desenvolveu, vai ser muito complicado e vai se tornar cada dia mais complicado. Porque hoje o mundo está falando de metaverso e a gente ainda está aprendendo a se comunicar com o básico. E como é que a gente faz? Né? Como é que a gente chega para o teu garoto lá que está soltando pipa para poder brincar na rua, né? E como é que a gente traduz o mundo para ele? O que é o evangelho para ele? Né? O que é que significa isso? Então, esses meninos que ouvem as suas contações de histórias, seus livros, as coisas que você indica aí, como é que a gente vai explicar o mundo para eles? Entendeu? Se a gente não sabe se comunicar. é, a gente aqui tava até batendo um papo, cara, um tempo atrás, que, sabe, o mundo caminha de uma forma, numa velocidade, e a igreja, o meio religioso, parece. Tipo assim, o mundo tá de carro caminhando e a gente tá de velotrol, tá ligado? É, por Bandeirante, é exemplo, um bandeirante. é, por exemplo, pô, racismo, ó, é coisa de muito tempo. Já vem sendo falado há muito tempo. E nos púlpitos não é falado. Violência contra a mulher já é coisa de muito tempo. Isso acontece principalmente no ambiente religioso. E não é falado nos púlpitos. E o mundo já está falando há muito tempo. Então, o problema também, esse problema na comunicação, ele está, como é que fala? Ele está já há muito tempo e a igreja, o meio religioso, ele não acompanha. Parece que fechou os olhos. Ah, isso aqui eu não quero ver, isso aqui eu não vou falar porque não dá engajamento, tá ligado? Não traz visualizações aqui pra gente, não é um assunto que interessa a muita gente. Só que violência contra a mulher é algo que já era sendo falado há muito tempo. E tem pessoa que usa a Bíblia para poder falar, não, eu posso fazer isso daqui sim, tá ligado? Usa mesmo até textos bíblicos para poder falar disso, tá ligado? Então, a gente deixou de se comunicar com isso, de falar um pouco disso, até mesmo por medo de não ter mais membro dentro da igreja, por exemplo. O Alex falou alguma parada aqui, ó. Exatamente, Alex. Muitas vezes a igreja se torna conveniente com essas paradas. E aí, cara, eu tenho até uma pergunta aqui que fizeram, vou dar aqui para você. Cara, qual foi o seu primeiro contato com a vida espiritual? Assim, já que estamos falando sobre espiritualidade, né? Qual foi o seu primeiro contato com a vida espiritual? Fala aí. Cara, meu primeiro contato foi há muito tempo, mas é quando a gente começa a perceber, e foi quando eu comecei a perceber, aí quem faz essa tradução dessa linguagem é o Espírito Santo, sem ser através. Ó, o Alex tá falando uma coisa muito interessante aí, mas a gente Nossa. vai tratar disso. A mulher apanha. Deixa eu ver aqui. A E mulher apanha, o pastor pede para o pastor orar. pede para orar e não Denunciar. denunciar, né? É, tá vendo? Cara, a gente tem que parar de. Para você, mulher que está assistindo, para você, homem também que está assistindo, a gente tem que parar de espiritualizar coisas que são coisas que a gente tem que chamar a polícia, tá ligado? Se o seu, se o seu marido te bate, é isso aí, ó, esse é o sinal. Se o seu marido te bate, você tem que ir para delegacia, você não tem que ajoelhar e orar, tá ligado? Teu É, marido o- não vai. é, o que a gente, é o Pode que a falar. gente fala é o que a gente fala lá na igreja. Vamos primeiro denunciar, depois a gente ora. Vamos primeiro É, cuidar de proteger, né? Depois a gente ora. exatamente. Mas, falando, então, tem uma hora que você se. E aí, como adolescente, a gente começa a perceber que o que o Espírito Santo traduz para a gente é que a nossa dívida diante de Deus foi paga pelo sacrifício de Jesus. Isso aí a gente entende que está escrito, mas até a gente internalizar isso, tem um processo, tem uma caminhada, tem um entendimento.
Eu acho que todo mundo tem uma história do dia que conseguiu fazer com o dia que ouviu Deus falar no coração. Então, o que eu sinto foi num dia bem específico, assim, sozinho. Eu sou muito dos momentos a sós. Sim, Não sou chegado às multidões. Quem me conhece sabe. E nesses momentos a sós a gente sabe que Deus fala, né? Deus fala aí, mas eu sou bem aberto quanto a isso. Não preciso ouvir palavras necessariamente, mas a gente sente. Porque o que a gente sente, ninguém tira da gente. E aí o Espírito Santo fala e além de falar, aí a gente cai em si, que essa dívida foi paga por Jesus na cruz. Então isso foi cedo, com 13 anos eu comecei na igreja batista, e essa ideia, essa ficha, vamos dizer assim, ela caiu. As pessoas têm uma ideia errada de conversão, acham que aquele negócio de levantar a mão, isso é só aquilo é só um símbolo, isso é a maior besteira do mundo. Ainda tem todo um processo. A conversão é um processo que leva anos. As sim. pessoas estão todos em estágios diferentes de como entendem Deus, de como se enxergam diante de Deus e de como entendem a sua espiritualidade diante de Deus, de como Jesus entra para ser aquele grande resgatador da vida, né? Mas isso leva anos para acontecer. Não é um negócio instantâneo. Eu não tomo um chá. Eu não vou numa igreja no domingo e aí a minha vida muda inteira na segunda-feira de manhã. A segunda-feira de manhã está do mesmo jeito. O que vai acontecer é que existe um processo orientado pelo Espírito Santo que leva anos, e dependendo do meu coração, isso vai sendo trabalhado a cada etapa que vai acontecendo. Entendeu? Então, eu só conheço você que fizeram 21 cultos, você foi em 19 dos 21, aí você já saiu de seguida. Mas, mas o restante existem processos. Então, se eu puder dizer um dia que esse processo começou, aí foi lá pelos 16, 17, e nenhuma história mirabolante, nada, foi só um momento de oração mesmo, onde a gente sente que aquilo tudo que a gente estuda, ouve, aquilo tudo que a gente vê, começa a fazer sentido. As coisas se encaixam, aí dali você começa a trilhar, e eu não sou até meio cético para algumas experiências mirabolantes, porque tem algumas coisas que eu parei de acreditar já há um tempo, e uma delas são alguns exageros que as pessoas carregam em si. As lágrimas são boas, elas são derramadas com sinceridade muitas vezes, mas elas não são definitivas. Ainda muitas lágrimas vão ser derramadas dentro desse processo de conversão. Então, comigo, se Entendi. eu for dizer a você, eu estou em processo e estou bem. É, cara, é impressionante. Eu faço as mesmas perguntas para algumas pessoas, né? Quando estava no curso lá com o Ed, lá em São Paulo, eu fiz uma pergunta parecida assim pro Alex e para outra menina que era missionária, que está lá em São Paulo, esqueci o nome dela. Que está em São Paulo não, que tá lá em Portugal. Eles falaram basicamente a mesma coisa, de que é um processo, tá ligado? O Alex falou que virou pastor, não foi que alguém veio e falou pra ele, alguém revelou, não. Ele só foi indo, as coisas foram acontecendo e ele se viu pastor, tá ligado? Não foi uma parada que ele tava, sei lá, dormindo, ele acordou de madrugada, o Espírito Santo falou, não. Foi um processo feito pelo próprio Espírito Santo na vida dele que foi tornando ele um pastor, um pai, tá ligado? E é uma parada muito interessante isso que você fala, porque com esse costume, com essa comunicação errada novamente, né, as pessoas acabam achando, né, isso acaba fazendo parte da gente, de que a gente acha que vai ter um momento em que Deus vai vir falar com a gente, que Ele vai usar uma pessoa para falar com a gente, que chegou o momento de você mergulhar na Bíblia, de você virar isso, de você virar aquilo. Só que não, isso é um processo que vai, como você falou, né, é um processo que vai acontecendo ao longo do tempo, sabe? Você falou que o seu primeiro contato foi com 13 anos, só que a partir dos 16, 17, é que você foi tomando um outro tipo de rumo, assim, né, vamos dizer. Então, para quem está assistindo, né, é muito bom ouvir isso para que as pessoas até mesmo tenham um pouco mais de autonomia e calma, porque é um processo que dura a vida inteira. E como você fala desse processo que dura a vida inteira, eu me lembro que, se eu não me engano, foi João que perguntou a Jesus se ele queria que orasse e pedindo fogo do céu para acabar com toda aquela gente, tá ligado? Isso o que lá no início do ministério de Jesus, e João pega e lança uma dessa.
E quando a gente vai lá na frente, né, quando a gente vê depois de tudo que aconteceu, João ele é tido como o apóstolo do amor. Então como é que pode, né? O apóstolo do amor pedir fogo do céu para acabar com um monte de gente, tá ligado? Então a gente vê que é todo um processo, né? Pedro era um cara temperamento fortíssimo. Lá na frente a gente vê, caraca, mano, Pedro se tornou outra pessoa, tá ligado? Então esse é o processo que Jesus traz para nossa vida, né? Por mais que a gente no início, né, seja um pouco confuso e um pouco, como é que fala, muito conflituoso para a gente internamente, né? Mas é um processo que realmente vale a pena. Eu tô passando por esse processo de uma maneira bem punk às vezes, Tá mas em isso é bom. treinamento, né? É Tô em bom. treinamento, tô em treinamento. Mas a gente vai vendo. A gente tem uma pergunta aqui, ó, da, da Shirley, acho que é Shirley, né? Ela está perguntando o seguinte: como podemos tornar a igreja mais atraente, sem criar um ambiente apenas de encontro semanal? Conseguiu pegar aí? Acho que é se relacionando com pessoas. Na realidade, tudo é sobre pessoas. Tudo é sobre gente. Eu acho que é juntando as panelas no domingo. Eu acho que a igreja acontece é fora do que as pessoas chamam de igreja. Tá? Então, a igreja acontece fora. E quando você se dá a relacionar-se, né, você precisa ter relacionamento para você poder tornar. A igreja, na realidade, é você. A igreja não é quem você, aonde você vai, desculpe, a igreja é quem você é. Eu acho que é esse descobrir-se igreja é que faz das pessoas diferentes. É longe, longe essa coisa de dizer assim, ah, eu vou para a igreja. Não, ninguém pode ir para dentro de si. Né? Eu vou para um galpão, eu vou me reunir com a galera. Aquele lugar ali é santo, até quando eu estou lá, mas quando eu não estou, ele fica um lugar normal. E se eu quiser afastar as cadeiras para uma rede de vôlei e jogar vôlei, eu posso jogar vôlei, não tem problema. Quem, a bênção está com quem está lá, porque quem está lá é a igreja. Quando sai, aquilo fica vazio e sai do contexto. Né? Então, é muito disso. A gente precisa se entender igreja. Quando a gente não se entende igreja. Então, eu complemento a pergunta e digo assim, como é que eu me torno mais empático, mais simpático e mais atraente para que as pessoas que me cercam se sintam bem na minha presença? Né? Que pessoas eu devo me relacionar ou como é que eu vou ser igreja na vida dessas pessoas, né? Então é um lance assim de entender isso. Isso não é onde eu vou, mas é quem eu sou. É exatamente isso que eu estava pensando, né? Eu ia responder exatamente principalmente essa parte final que você falou, mas eu nem preciso de falar, né? Porque a gente fica assim, cara, como é que eu torno a igreja mais atraente? Quem tem que ser mais atraente é você, sabe? Com uma linguagem não violenta, né? E sem querer converter as pessoas, né? Eu já tenho um tempo que eu não sei o que é convidar uma pessoa para ir para a igreja. Falar, gente, vamos no culto tal dia. Não, eu parto do meu relacionamento com as pessoas e se alguém quiser ir um dia, é só me falar que a pessoa vem. Ou então ela vai e visita alguma igreja, tá ligado? Acho que a gente tem que dar o espaço, né, para o Espírito Santo, né? Tem coisa que não é responsabilidade nossa, é responsabilidade do Espírito Santo. E que, né, quem convence é ele, quem leva é ele, quem não leva também é. Então a gente tem que deixar as pessoas à vontade e viver nossa vida de acordo com aquilo que a gente acredita e de uma forma atraente, que faça as pessoas quererem saber um pouco mais disso daqui do que eu tô vivendo, né? Para quem eu tô vivendo, tá ligado? Então, muito bom a sua pergunta, ô Shirley, porque acabou abrindo um outro ponto aqui, né? Sobre o que é ser essa pessoa mais atraente, né? De uma forma eclesiástica, vamos dizer assim, mais ou menos. Enfim, tá chegando gente aí. E me fala aí, Marcos, assim, de que forma você procura assim, cuidar da sua vida espiritual, né? Você faz o seu devocional, você está sempre estudando, está sempre lendo. Porque eu vi que você é um cara da área da educação, né?
dentro da sua igreja. Se eu puder, pode até falar um pouco mais disso, né? Como é que vocês tratam essa área da educação na igreja, porque a área da educação é uma das áreas mais importantes, mas que é pouco falado, né? Eu acho. Na realidade, a gente, a gente tem que desenvolver disciplinas, né? Uma dessas são as disciplinas espirituais, elas são muito válidas, mas elas são muito íntimas também, né? Então, eu vou dizer aqui como é que eu faço, mas isso é muito um lance meu, Sim, né? Em sim. termos de horário, de o que eu leio, eu sempre procuro estar lendo algum livro e sempre procuro ter um meu horáriozinho ali o próprio Jesus diz lá em Mateus 6 que quando você quiser orar, feche a porta do teu quarto, fale com Deus que está em secreto e ele em secreto lhe responderá, né? Então, é, manter a disciplina é importante, mas como essa disciplina, o que é importante para mim, pode ser que para você tenha uma outra conotação. E aí eu acho que é muito um lance de se descobrir em Cristo. Quando você se descobre nele, quando você se descobre a identidade nele, ou à medida que você vai se relacionando, você vai descobrindo a forma de se comunicar com ele, né? E aí com isso tem a história do devocional, da leitura da Bíblia, da oração e tal, manter uma vida que seja sua. Agora, não, ele adverte uma coisa muito interessante. Não é um espetáculo, não é uma coisa que você faça na rua para todo mundo ver, não é algo que você vai fazer por repetição, repetição, repetição. É algo que você tem que fazer na intimidade do seu quarto. E ele diz assim, fala com teu pai que está em secreto, e ele, que tudo vem em secreto, vai lhe responder. Vai lhe recompensar, ou isso é uma coisa desse tipo. Então, o mais importante sobre disciplinas espirituais é a gente entender que é como se alimentar, é como tomar café, almoçar e jantar. Você precisa ter um horário definido, você precisa saber do que você está se alimentando, e você precisa se sustentar sabendo que isso é importante para a sua saúde espiritual também. Principalmente para manter a cabeça boa. A gente está vivendo uma época de muito problema de saúde mental e tal. Então, eu acho que para manter a cabeça em ordem, manter a cabeça bem, vale muito a pena. Entendi, E na entendi. igreja a gente trabalha com a parte da educação, né? Eu dou uma ajuda. A gente trabalha basicamente com 3 arcos: o relacionamento, o serviço e a cultura. Então, eu estou o coordenador do Arco da Cultura, e no Arco da Cultura a gente procura nos comunicar com a sociedade para poder estabelecer relacionamento mesmo. Então, se dentro desse processo comunicativo, a gente, a gente tem muitas questões que todos os dias chegam, né? Feminicídio, abuso, muitas questões, muitas perguntas. As pessoas querem saber todo tipo de pergunta. E a gente procura sempre estar produzindo materiais que sejam interessantes, mas que sejam pautados na cosmovisão cristã. Como é que dentro da Bíblia a gente enxerga tal assunto, um aquecimento global. Aí a gente vai trabalhar e aí vamos propor um diálogo de um modo a poder dar respostas para isso. E não é uma coisa muito fácil, não, porque trabalhar com enlatados é muito bom. Enlatado já vem pronto. O grande problema é quando você não trabalha com enlatados, mas pretende estudar para dar as respostas. Aí a gente fala, né? É uma luta, é sempre uma nova aventura Desafio, a cada né? ciclo, mas a gente passa. Recentemente a gente passou um ciclo de eleições aí, que aí teve muito tipo de perguntas, muitas questões que a gente precisou conversar, mas passamos, né? Eu acho que o Brasil inteiro passou e agora a gente está vivendo um novo momento, enfim, hein? Aí caminhando. Show, show. É por esse caminho mesmo, cara. Eu tô particularmente assim, né? Eu tenho aprendido muito com esse lance de oração, devocional e tal, que há tempos atrás eu não tinha esse costume, né? E me sentia muito incomodado, né? Principalmente a parte dessa oração, dessa comunicação com Deus, porque, assim, eu ouvia muito das pessoas falando, né, que Deus falou com ela, que Deus isso, que Deus é aquilo, como se a comunicação delas com Deus fosse uma parada diferente, porque a todo tempo tem uma pessoa ouvindo Deus, a todo tempo tem uma pessoa falando com Deus, parece que um papo assim, que nem a gente está aqui agora, uma resposta automática. E, pô, toda vez que eu ouvi orar, Deus não fala comigo, até hoje, tá ligado? Deus fica quietão na dele, e eu vejo.
eu percebo, né, quando Deus realmente me ouviu no meu dia a dia, né? Eu acabo lembrando assim, o cara que eu fiz uma oração sobre isso daqui, cara. E Deus tem me dado uma resposta em cima disso, tá ligado? Então, porque as pessoas, né, em alguns pontos, elas querem demonstrar um tipo de espiritualidade que, ao meu ver, não existe, tá ligado? Que Deus responde o tempo todo. Não, Deus não responde o tempo todo. Ele nem, se ele quiser, ele não responde. Tem coisas que ele realmente não vai responder, tá ligado? Não é a gente que tem um controle sobre Deus. Da mesma palavra que eu falei que não é a gente que tem um controle sobre o Espírito Santo. Então, a gente tem que ter até mesmo um senso, né? De saber que Deus responde quando Ele quer, se Ele quiser, e às vezes Ele simplesmente não vai responder. E ter uma vida de oração não quer dizer que você vai ter uma vida de resposta de Deus o tempo todo, tá ligado? Então, mas é muito importante, né, a gente ter essa vida de oração, uma vida que você separa um tempo, você protege esse seu tempo com Deus. Eu li um livro que foi o Kryptonita, do John Bevere, acho que é assim que se fala, que ele fala sobre esse lance de você proteger o seu tempo com Deus, a importância de você proteger o seu tempo com Deus, você ter um horário do seu dia que você ora, que você lê, que você medita, né, para que você tenha uma boa comunicação, né, com Deus, porque a gente aqui falando de comunicação, eu consigo falar com você pela internet, aqui agora, uma distância absurda. Mas se eu tiver aqui com a minha mãe, ela tá falando comigo de uma forma assim, bem próxima, a 2 metros de distância, eu consigo ouvi-la de uma forma bem clara. Agora, se ela já estiver a 50 metros de distância, ela já vai ter que falar mais alto. Se ela estiver a 100 metros, eu não consigo ouvi-la. E é assim a nossa relação com Deus. Se eu tiver tendo uma comunicação com Ele mais próxima, cada vez mais constante, eu consigo ouvi-lo, né? Pelo menos no meu dia a dia, tá ligado? Então, é bom a gente ter esse costume de estar orando, de estar separando um tempo com Deus, protegendo esse tempo com Deus, porque melhora a nossa comunicação com Ele, que acho que é o que é mais importante. Assim, né? E sem enfeitar o pavão, sem fazer, sabe, malabarismo, falando um monte de coisa. Aqui o Alex falou uma parada aqui, ó. Ariovaldo Ramos diz que oração não é sobre falar, oração é sobre estar. Alex, a gente tem muita É coisa a bem isso mesmo. conversar aí, né? Alex é um cara O Alex muito bom, cara. já soltando as dele aí, Alex. Olha aí. É muito isso mesmo, Alex. É muito isso. A gente Oração é trocou sobre estar. por falar, né? Aí, cara, agora falando um pouco sobre fé, eu tô aqui com um caderno gigante, quando tem um monte de coisa, eu falei, mano, eu vou me conduzir por isso daqui, né? Que fé, cara. Fé, né, segundo Hebreus, né, diz o seguinte: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Agora, essa palavra, cara, fé, né, ela é tão curtinha, apenas com 2 letras e um acento. Ela aparece na Bíblia pelo menos ali 248 vezes. E 247 estão no Novo Testamento. Essa única e no Antigo Testamento está apenas uma única vez, que é no livro de Abacuque. E aí, cara, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem é diferente, não, o lance das gírias, né? Porque aqui a gente tem diversos tipos de gírias, que tem gíria aqui que eu não posso falar em Natal, tá ligado? Eu não posso falar, por exemplo, no ambiente, num ciclo de pessoas que estão no ambiente ali mais LGBT. Porque, por exemplo, aqui, até é perigoso falar isso aqui, mas não tem problema não. Aqui todo mundo se chama de viado. Fala, pô, viado. Caraca, viado. Pô, viado, fala tudo ali, faça isso daqui. Então, viado, eu não tô te ofendendo. Eu tô te chamando, eu tô me comunicando contigo de uma gíria daqui, entendeu? Então é a mesma coisa que falar, pô, cara, faz isso daqui. Pô, cara, chega aí. Então a gente fala viado o tempo todo.
E eu falar isso em determinados ambientes, isso é extremamente preconceituoso, é extremamente ruim. E fé é uma palavra que a gente usa muito aqui, né? Principalmente aqui no morro, o pessoal fala, pô, fé, fé, pô, fé. Fé é tipo um tá bom, valeu, tá ligado? Então, pra você ver que uma palavra pode ter diversos tipos de significados dependendo do ambiente, dependendo do lugar, né? E aí, eu queria, assim, deixa eu ver aqui, né? Porque eu tava falando aqui, né, que a palavra fé ela é usada como jargão para muita gente, todo mundo fala para ter fé, né? É importante você ter fé. Eu acho que quando Jesus ele deu o exemplo do grão de mostarda, né? Ele tava falando muito comigo, porque a minha fé é desse tamanhozinho, é bem pequenininha, então eu preciso estar sempre regando a minha fé para que essa semente ela se transforme em algo muito maior. E ainda falando sobre fé, você foi uma pessoa que me ajudou um pouco, né, nesse lance de fé. Por quê? Eu tava muito afim de ir no congresso, cara, no congresso de conversas pastorais. Tava muito afim, muito afim. Só que eu já tava quebrado, né, de dinheiro, porque eu já tinha saído do quartel. E o lance lá de eu conseguir ir no curso do Ed lá foi um tiro no escuro, que era meu último dinheiro. Eu falei, não, vou pagar esse curso aqui, vou dar de maluco. E foi um tiro certo, né? E você me ajudou com fé, por quê? Quando você pega e fala para mim assim, não, vamos orar e vamos ver o que Deus vai fazer aí para você conseguir ir nesse congresso, você meio que me fez uma provocação, né, com relação à minha fé, que ela é bem pequenininha. E a partir dali eu falei, não, eu vou orar por isso daqui, vamos orar. Começamos a orar sobre isso. Aí na mesma semana, né, eu te falei que eu ganhei a entrada. Caraca, mano, que negócio doido. A gente tava falando isso esse final de semana. Aí ganhei a entrada para o congresso. Aí depois veio um colega e falou, pô, cara, vê quanto que tá a estadia aí que eu vou pagar para você. O quê? Aí eu procurei ali, né, uma hospedagem mais baratinha. Acabou que eu achei uma lá bem pertinho, assim, né? Porque eu falei, pô, se eu pegar uma bem barata no hostel que eu tinha ficado antes, ainda vai ter a passagem, né? Então eu vou gastar muito com passagem e daria o preço da estadia. Aí eu peguei um lá bem pertinho da Ibabe e eu consegui ir andando, tá ligado? Então eu queria que você falasse um pouco, cara, sobre fé. Qual a sua perspectiva, assim, sobre assim, o que é ter fé, sabe? O que é dar um passo de fé, né? As pessoas falam muito disso. Você tem que dar um passo de fé. O que seria dar um passo de fé? Cara, é assim, é, aí você falando com um cara que não é que eu não tenha fé, eu acredito, eu não acredito que a fé, né, eu acho que a gente tem que começar a pensar no que não é a fé. Então a fé não é uma coisa de passe de mágica, tá? Quando a Bíblia diz assim, o firme fundamento, né, das coisas, eu acho que fé é consciência. Você precisa desenvolver consciência. Quando eu desenvolvo consciência a respeito de algo, quando cai em mim uma consciência, aí eu tenho fé. A gente está muito no lance místico, no lance do recebi, no lance do eu sou digno, eu quero, eu tenho fé, eu vou pegar. Mas o que acontece? Quando você teve consciência que queria ir, e eu falei assim, não, vamos lá, vamos ver o que Deus faz. Aí você também divulgou o seu desejo, você já se via naquele lugar. Para outras pessoas, eu falei, é tudo sobre pessoas. E aí Deus age no coração das pessoas, porque as pessoas têm consciência da sua presença. E aí foi isso que moveu as pessoas. Não tem um lance mágico. Tem um lance de alguém que olhou e falou assim, ó, eu vou patrocinar o Caio lá. Por quê? Porque você estava consciente disso, e queria ir, colocou isso diante de Deus, e aí Deus vai abrindo as portas para você. Isso não é um lance que também é muito pessoal, particular, tá? Mas quando a Bíblia diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, é porque você, sem consciência das coisas que você quer, alinhadas à vontade de Deus, você não vai chegar em lugar nenhum. Então você primeiro precisa desenvolver a consciência. A gente tem essa crise de não evangelizar. Beleza, concordo contigo.
Mas a igreja deve trabalhar para despertar a consciência. Então, se a igreja desperta a consciência, o Espírito Santo convence, aí você não faz, não é aquela evangelização do panfletinho e tal, mas é um lance de desenvolvimento de consciência que a gente tem e que o Espírito Santo trabalha em cima disso. Então, parece muito louco, mas é uma coisa que não é mística. Nós somos latino-americanos, brasileiros latino-americanos, e a gente é muito místico. Então, tudo que acontece, a gente diz assim, é do sobrenatural, é místico. Né? Existem tribos de índios mais para o lado da Colômbia e não precisa ser nada místico. Qualquer coisa que acontece é porque Deus providencia. É aquela questão cultural que vai mudando de tempos em tempos, de momentos em momentos. Mas o que eu quero dizer? Que fé é consciência, é cair a ficha. É dizer assim, oh, é verdade. Quando isso cai, ou quando você diz assim, visualiza. Você, quando visualizou e orou a Deus para você poder ir lá para o curso, você já estava lá no curso. É só uma questão de se rearranjar, Deus providenciar a forma de você. Isso não é mágico. É a sua vontade alinhada à vontade dele. E aí as coisas acontecem. É por isso que diz assim, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto nacional. Não se conformem, não tomem a forma desse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando você cai em consciência, ter um culto racional e já visualiza o que você quer lá, o que você quer, e é isso que está alinhado com a vontade de Deus, aí você experimenta com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí não tem dinheiro que compre, porque é uma experiência muito pessoal. Também não tem receita de bolo. Não adianta você dar seu caderno para uma pessoa, tipo um grimório de bruxo, e o cara achar que vai fazer o que está escrito aí e vai conseguir para todos os cursos que ele quer. Não é assim que funciona. Né? É o desejo, é a consciência de que Deus está no processo, alinhado à vontade dele e à sua vontade. Entendi. Bem claro isso aí que você falou, né, cara? Você trouxe de uma forma bem clara, fica até difícil de falar depois, né? Sobre fé. E como é que fala? É engraçado, porque ao ver assim por fora, né, as pessoas têm fé como um tipo de amuleto, né? Como um tipo de amuleto. Ah, se eu tiver fé, é uma parada muito mística e confusa para algumas pessoas, né? Porque fé, ela, você tem isso na Bíblia, mas, sabe, vai passando por diversos tipos de religiões, por exemplo, tá ligado? Todo mundo fala sobre fé. Um tempo desse aí, tinha aquela música, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sabe? Todas as filhas. O pagode gravou essa música, o forró gravou essa música, o técnico gravou essa, todo mundo gravou essa música. E a galera tava lá na festa e eu vinha, o cara parava para cantar essa música e a galera se emocionava e cantava. Né? Mas aí, o que o apóstolo Paulo diz, e se o cara for parar mesmo para se ligar no que essa música está dizendo, é um lance muito pesado. E aí, quando você faz isso de forma inconsciente, e aí por isso que fé é consciência, mas quando você faz de forma inconsciente, você cai na irracionalidade do culto. Aquilo que o pastor Paulo falou assim, que ó, tenha um culto que seja racional, então uma coisa que seja consciente. E aí as coisas que são conscientes, elas vêm de fé. E por isso ele diz que bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que pratica, porque quem vive se condenando é porque não faz as coisas por fé, não faz as coisas por consciência de que Deus está no processo. Sim, porque esse trecho dessa música, né, se você ver, é muito forte mesmo, porque fala para entrar na minha casa, entrar na minha vida e mexer com as minhas estruturas, tá ligado? Pô, as suas estruturas é que é muito forte. Você imagina só você mexer, você morando dentro de uma casa, você mexer nas estruturas da casa, essa casa pode cair, tá ligado? Isso. Aí a hora que você canta isso sem fé, você canta sem racionalidade no culto. Então você pode cantar. Agora, a hora que
canta com consciência, você não canta. Você ou canta, meio com medo, que você sabe que pode cair a cara, ou você até fica caladinho ali, dá um assovio e sai de perto, porque você sabe da coisa que vai acontecer, porque tem consciência na afirmação. Rapaz. É uma parada muito, muito forte. E é Sinistro, bom você tocar nessa. como dizem, sinistro, né? Como dizem no Rio. Oi? Só dá uma repetida aí, porque deu uma travada aqui, não deu pra entender. Então, assim, é uma parada muito sinistra, como diz aí no Rio, né? É, muito sinistra. É engraçado, né? Porque aqui no Rio a gente fala sinistro e sinistro é algo bom, né? Algumas pessoas falam, pô, vocês falam sinistro, mas sinistro é algo bom aqui, não é algo ruim. Pois é. É muito, essa cultura brasileira, cara, ela é muito diferente, né? Eu saio do Rio de Janeiro, eu vou para São Paulo, parece que eu tô num outro país, tá ligado? Aí se eu sair de São Paulo e ir pro Rio Grande do Norte, eu vou estar em outro país. Só que é o mesmo país, é o Brasil, só que as culturas, né, são multi, né? É uma parada muito legal isso, cara. A gente vê até mesmo a partir dos sotaques, né? Que você é do Nordeste, né? Isso. E até mesmo falando um pouco do Nordeste, né, cara? Porque muitas pessoas têm muito preconceito com o Nordeste, principalmente o carioca tem muito preconceito com o nordestino, né? Só que tem uma música do Baco Exu do Blues que fala o seguinte: não teste o Nordeste, tá ligado? Isso ficou muito nítido no ano passado, né? Achei muito legal isso, porque quando a gente vê, né, o Nordeste reagindo, né, a gente fica assim, caraca, mano, realmente não teste o Nordeste, porque no Nordeste tem cabra da peste, né? É uma parada muito maneira. É uma parada muito maneira. E é bom a gente estar sempre respeitando a cultura, não só dos países, mas também do nosso próprio país, as nossas culturas que são multi. E, cara, fé é algo muito necessário, né, para vida de quem é cristão, da vida de quem vive a vida, né? Fé, ela mantém muita gente de pé. E é isso, né? A pessoa acaba se visualizando em tal lugar, como você falou aí. Imagina aí uma pessoa que está com câncer, por exemplo, uma pessoa com câncer sem fé, que ainda pode haver vida, né? Ela acaba, ela acaba sucumbindo, ela acaba morrendo até mesmo mais rápido, né? Porque o lance da fé, acaba chegando a lugares em que um ser humano normal não consegue chegar. E aí, né? Qual conselho, cara? Qual conselho você daria para uma pessoa que tem pouca fé, tá ligado? Ou simplesmente não acredita, uma pessoa que não tem fé. Qual conselho você daria? Uma pessoa que tem pouca fé, mas queria ter muita fé. Porque eu até ouvi, cara, um lance esses dias falando o seguinte, que uma pessoa que diz que tem muita fé é porque os seus problemas são muito pequenos, tá ligado? Eu achei isso engraçado, mas tem algum tipo de sentido, tá ligado? Tem uma firmeza nisso. Né? Uma pessoa que fala, ah, eu tenho muita fé, tenho muita fé. Eu acho que os seus problemas são bem pequenos às vezes. O que tu tem pra falar disso daí? Um conselho que você daria para essas pessoas? Cara, eu acho que o Alex está dizendo aí, o nordestino, antes de tudo, é um forte. É verdade. É. É de um dos sertanistas mais famosos do Brasil, Euclides da Cunha. Por sinal, é a cidade que Alex, é o nome da cidade que Alex mora lá, em lembrança ao saudoso Euclides da Cunha. Mas, cara, a fé, não tem fé grande nem fé pequena. Existe a fé que cada um desenvolve porque se relaciona com Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você quer realmente entender quem é Deus, se relacione com Ele. Que essa questão da fé que não é mágica, não é mística.
fé é uma consciência. Essa consciência a gente atinge por ação do Espírito Santo. Busque a Deus. Busque a Deus. Se encontre na identidade que só Deus pode confirmar. Qual é a sua identidade diante de Deus? Quem é você diante de Deus? Tome consciência disso. A Bíblia fala de uma mulher que olhou para Jesus e se emocionou tanto, porque ela, olhando Jesus, ela se enxergou nele. E se enxergando nele, ela sentiu-se pecadora. E sentindo-se pecadora, ela lavou os pés de Jesus com as lágrimas e enxugou com os próprios cabelos. De tão profundo que foi o choro que ela entrou quando percebeu quem ela era em Cristo. Eu acho que esse é o lance de despertar a fé, porque aí só o Espírito Santo pode fazer. E aí é uma questão de busca muito nossa e de ouvir muito a Deus. Aí a gente cai no lance da espiritualidade também, e aí a gente ouvindo a Deus, aí ele se revela pela palavra e ele se revela através da oração. E ele também se revela por situações que o seu coração vai lhe dizer. E aí, se eu for fazer listinha, todo mundo vai ficar atrás da listinha que eu disser. Mas não adianta. Sim. Tá? Mas se tem uma listinha, ele se revela através da palavra e ele se revela através do nosso relacionamento com ele na oração. O mais é a medida que cada um busca e é os sinais que cada um admite para si. E aí o que admitiu para mim pode não admitir para você. Mas, acima de tudo, querer que a fé desperte no nosso coração é deixar-se cair em consciência de quem somos nós em Cristo. Entendi. Cara, tu tá trazendo uma clareza aqui muito boa, né? Para essas pessoas que estão assistindo a gente, né? Porque são coisas, cara, esses assuntos, né, sobre espiritualidade, daqui a pouco a gente vai entrar no tema aqui da vida na igreja, é que, pelo menos aqui, né, o que eu vejo é que esse erro na comunicação que a gente tocou lá no início, né, ele é tão abrangente que ele pega esse tipo de assunto. Porque, cara, são explicações bem simples que você está trazendo, é uma clareza bem simples que as pessoas estão entendendo, sabe? E se isso tivesse trazido já desde pelo menos assim, a nossa infância, né? Desde nossos primeiros contatos com igreja, com o espiritual, eu acredito que as pessoas estariam mais firmes em si mesmas, até mesmo, e mais firmes nos seus relacionamentos com Deus. Porque, cara, olha só, uma explicação sobre espiritualidade, agora uma explicação sobre fé, de uma forma bem simples, clara, bem coerente, né? Faz com que as pessoas fiquem numa live, por exemplo, prestando atenção nisso daqui, entendeu? Então, esses assuntos aqui, gente, já falando com vocês, de maneira geral, esses assuntos aqui são assuntos necessários, que a gente pode aprender de uma forma agradável, de uma forma simples, de uma forma que nos prende de uma maneira, que nos prende dentro de uma, vamos dizer assim, dentro de uma cela aberta, tá ligado? Porque, deixa eu ver aqui, vai deixar a live salva. O Rafael, eu vou deixar a live salva aqui no feed, sim. E aí, me deixa preso dentro de uma cela aberta em que você pode entrar, sair e descobrir que realmente a cela não existe, tá ligado? Então, olha só, a clareza que se tem falando sobre fé, a clareza que se tem falando sobre espiritualidade e sem ser de uma forma dogmática, uma forma que está te obrigando. Olha, você tem que fazer isso para você ter mais fé, você tem que fazer isso para você ter uma vida espiritual coesa, uma vida espiritual certa. Não, gente, é de uma forma natural, né? E é assim que se vive a vida, é assim que se tem fé, é assim que você rega a sua fé. É assim que você rega o seu relacionamento com Deus e acaba tendo uma vida simples, tá ligado? Sem obrigações feitas pelo homem, pelo próprio homem, coisa que vem do coração do próprio homem. Então, Marcos, obrigado assim, por trazer esse lance sobre fé, cara. Você tocou num ponto aí antes de... Deixa eu ver o que o Matheus está falando.
essa racionalidade sobre a fé e a espiritualidade nos aproxima ainda mais de Deus. É exatamente isso, Matheus. O Matheus aí, o Marcos, que a gente estava ele comentou agora, ele é o convidado de semana que vem, no dia 7, né? Você pode vir colocar uma pressão nele também depois, que é um moleque muito bom. Que o Matheus, né, no caso, ele foi o meu. Ele é, né? O meu discipulador, né, na minha antiga igreja, né? Então era ele que me É, acompanhava. se também ficar muito, se também ficar muito tarde, a galera, eu sei que amanhã vai muita gente trabalhar e tal. Você fala, porque aí o pessoal manda as perguntas, a gente responde, e através de você manda e-mail É, para a galera, entendeu? ele- Acho que vale a pena para não sacrificar para não sacrificar muita gente aí, mas eu estou à Uhum. disposição. A gente já tá até chegando aqui já no próximo ponto, né? Que é o último. Então, galera, quem quiser aí deixar um comentário, fazer pergunta, só deixar aí que a gente vai respondendo aqui. Esse vídeo vai ficar salvo aqui no feed, beleza? E podem ficar à vontade aí. O Alex aí tá falando a beça. O Matheus aí tá falando que não quer mais, mas, cara, fica à vontade aí, fala, a gente comenta e vai botar esse papo aqui. Você tocou rapidamente num assunto bem interessante, cara, que me interessa muito. Você falou o lance do evangelismo, né? Assim, porque dentro desses pontos todos que eu tenho me encontrado hoje em dia, né, até mesmo falando nas praças, falando uma coisa aqui outra ali, eu vejo isso como um evangelismo, como um tipo de comunicação não violenta. E às vezes, né, quando eu tô com tempo ou dá a boca assim na cabeça, eu vou para dentro do trem e vou evangelizar, porque eu me encontro muito mais fora dos tempos do que dentro, tá ligado? Então, é muito mais fácil para mim eu começar a falar dentro de um trem com um monte de gente que não me conhece, tá ligado? E o pessoal não tá filmando, se filmar eu meto o pé e ninguém me conhece mesmo, tá tudo bem, tá ligado? Então, por exemplo, eu entro dentro do trem e começo a falar de diversos assuntos. A última vez que eu fui, eu falei sobre a história de uma menina aqui de perto de casa que ela era garota de programa. E muita gente aqui não sabia, mas as pessoas que sabiam, né, julgavam muito a garota. E com o tempo, né, eu ouvi diversos tipos de comentários dela. A primeira vez que eu a vi foi num carnaval que eu tava pulando com os colegas. Aí o colega falou assim: pô, cara, não olha pra ela não, porque ela é uma menina estragada. Aí eu, como assim estragada? E ele não contou o porquê. Aí eu, beleza, eu guardei isso pra mim, tanto que eu lembro até hoje. Aí uma prima minha chegou e comentou assim: pô, é, fulana fala tão mal de mim, mas não sabe que a filha dela roda bolsinha lá em Copacabana. E eu ouvi pelo menos mais uns 4, 5 comentários sobre essa menina. Beleza, mas era uma garota linda. Ela parecia, tipo assim, aquelas meninas indígenas, com cabelão lisaço, cabelo preto. Ela era uma garota bonita. E uma vez eu esbarrei com ela aqui na rua. Ela tava com uma saia de blusa e com uma Bíblia debaixo do braço indo pra igreja. Aí eu, caraca, mano, agora a garota tá indo pra igreja. Aí um conhecido aqui comentou: pô, agora a garota de programa quer ser crente. Ah, por quê? Ela não pode? Ela não pode retomar o caminho da vida dela? Ela não pode mudar as coisas? E eu trouxe isso para dentro do trem. Contei essa história dentro do trem. As pessoas ficaram meio assim, porque essa história se resume que no final dela, né, essa história infelizmente já tem um final. A menina tomou chumbinho e se matou, tá ligado? E aí eu trouxe para as pessoas, cara, o quanto de pessoas que a gente tem matado, né? Quantas pessoas estão morrendo porque a gente acaba julgando, né? Quantas pessoas a gente já matou no nosso coração e a pessoa está ali ainda viva. Então a menina não aguentou a pressão das pessoas julgando ela por ela ter sido uma garota de programa, por ela ter trabalhado com seu corpo durante bastante tempo. E quando a gente traz esses assuntos, né, para as pessoas, a gente traz isso para a consciência das pessoas dentro do trem, né? Um evangelismo nisso, tá ligado? Trazer a consciência das pessoas coisas que estão diante dos nossos olhos. E eu
uma parada bem. Que fala muito comigo, tá ligado? Evangelismo é um lance que me pega assim de verdade. É o lugar onde eu me encontro um pouco mais. Enfim, falei um pouco disso, mas vamos agora para a vida da igreja, né, cara? Vida na igreja. Vida na igreja. Um tempo atrás eu tinha muita dificuldade com isso, né? Por causa de mágoa, uma coisa aqui, outra ali. Então eu não queria me ver dentro de igreja, até mesmo por me encontrar um pouco mais fora. E, né, queria que você falasse um pouco, né, qual a importância disso, de você ter essa vida de comunhão dentro de uma comunidade, tá ligado? Dentro desse meio. E como que você identificou, né, a sua área dentro de uma instituição religiosa, essa tua área da educação. Como que você se identificou nisso e qual a importância dessa vida em comunidade, essa vida em comunhão dentro de uma igreja, por exemplo? Cara, a maior revelação a maior revelação de Deus não é eu, é nós, né? Então a igreja, e aí quando eu falo igreja, não me refiro à instituição religiosa, essa que tem CNPJ, essa que tem estatuto, não estou me referindo a isso, estou me referindo da igreja. A igreja, ela é esse grande nós. É, nós todos temos a revelação de Deus, como eu te falei, a gente escuta, a gente sabe o que tem que fazer. A gente passa por. Eu estava falando sobre isso hoje à noite. A gente passa por 4 fases, né? Aqui são as 4 fases do filho pródigo, né? A gente é resgatado, restaurado, a gente é responsabilizado e a gente é envolvido em relacionamentos. A igreja é relacionamento. A igreja são pessoas, como eu disse no início, é tudo sempre sobre pessoas. E aí o lance da minha experiência, ele tem que ter uma correspondência no coletivo. Não existe vida na igreja, não existe vida na igreja sem consciência do coletivo. Mais uma vez, não estou falando da instituição, falando do ajuntamento de pessoas. Sim. O dom que eu recebo, ele tem que servir ao coletivo. Ele não é um bocado de eu junto, ele é um nós só. Onde Cristo é tudo em todos. Então, a gente precisa se enxergar nisso. E como está todo mundo no processo, aquele processo que a gente falou que uns estão mais na frente, outros estão mais atrás, não tem ninguém mais sabido que o outro. Então, por isso que a gente precisa levar as cargas uns dos outros. Aí, assim, suportai-vos uns aos outros em amor. Aí eu era mais adolescente, eu dizia, é porque eu não conseguia amar, eu suporto. Mas não é bem assim. É suporte no sentido de dar suporte. Quer dizer que você vai botar o cara nas costas e vai levar ele, se ele não puder andar. Então, essa revelação individual que a gente tem, ela faz o efeito no coletivo. Ela faz o efeito dentro da igreja. Ela sozinha não tem sentido. E eu tenho certeza que, sendo uma revelação coletiva, o Senhor vai somar pessoas à sua vida. Tá? O Senhor vai somar pessoas à sua vida. Naturalmente, cara. Não estou falando aqui de CNPJ, mais ou menos eu falo. A gente precisa entender isso. Eu tenho uma revelação, beleza, pô, recebi. Como eu te falo, eu tenho uma tendência para a educação. Né? Ajudo os irmãos na igreja, sirvo a igreja desenvolvendo materiais ou orientando alguns irmãos para a área da educação. Mas eu tive a minha revelação pessoal. E isso tem que fazer um efeito necessariamente dentro do coletivo. Porque senão não tem sentido. Esse coletivo, inclusive, foi vivido pelo próprio Jesus. Jesus tinha uma multidão. Essa multidão ele tinha 40. Dos 40 ele tinha 12. Dos 12 ele tinha 3. Todo mundo sabe disso aí. E dos 3 ele tinha 1. E aí o que João diz a respeito de si mesmo era que ele era aquele que Jesus mais amava, né? Eram amigos, assim. Então, o que eu estou querendo dizer? É que lá em Efésios 4 diz que ele distribuiu dons, né? Deu uns para apóstolos, outros para presbíteros, outros para professores, e digo mais, outros para mecânicos, outros para motoboys, outros para jogadores de futebol. E aí,
essa revelação, ela acontece para mim, pessoal, é minha. Pessoal intransferível. Mas ela vai fazer um efeito explodindo no coletivo. E aí ela faz esse efeito que você está fazendo na sua comunidade aí. Comunidade, como você disse, tem problema com violência, o Rio de Janeiro sempre tem, mas você está juntando esse monte de garoto aí para mostrar para eles, para mostrar livros, para dizer que o mundo é muito maior do que vocês estão vendo, para ter esse trabalho que você está desenvolvendo aí, para pedir melhorias para a praça da comunidade, que é uma praça, né? Para botar grama sintética no campo de areia, ou seja, isso tem que fazer um efeito no coletivo, porque toda a revelação de Deus para o meu coração, ela tem que ser para servir o outro. Se ela não, se for só para mim, não tem efeito. Só que o dom de línguas estranhas lá, o apóstolo Paulo, que ele diz assim, olha, se eu quiser um dom, eu vou preferir o de profetizar, ou seja, o de falar da palavra de Deus. Por quê? Porque o dom de língua e tal edifica só o cara que está falando, mas o de profetizar ele edifica a igreja inteira. Então, sempre a visão do Senhor, a visão do Pai, será para o coletivo, será para chegar nas pessoas e fazer a diferença na vida delas. Sem isso não tem sentido. Ninguém é igreja, a igreja não é um bocado de eu, ela é um grande nós. É um grande nós. É um grande nós. Cara, você tá me surpreendendo, sinceramente. Eu tô aprendendo muito. Imagine Alex. Você imagine Alex. Nossa, cara. Alex, você vai chegar aqui, eu vou sentar, vou parar e falar, mano, fala, Alex, fala. O cara vai vir com tudo. Tô brincando com ele é legal. Eu gosto dele. Alex é um irmão meu. Mas é isso mesmo. Alex vai estar aqui com a gente no dia 14 de abril. Consegui um diazinho ali da agenda dele e vai estar com a gente no dia 14. Cara, você estava aí falando, né? E aqui na minha mente foi explodindo diversas coisas. Acredito que das pessoas aí que estão vindo também. E o Matheus, né? Ele falou aqui, ó, que queria uma opinião sua, né? Algumas manifestações carismáticas de igreja pentecostal têm gerado um certo ceticismo em muitos evangélicos mais contidos. Gostaria de ouvir seu comentário sobre isso, né? Esse ceticismo que tem sido causado nos evangélicos mais contidos por causa desses mais carismáticos, assim, nessas igrejas pentecostais mais carismáticas. Cara, eu não sei muito o que ele vai se referir, mas assim, eu tenho basicamente dois modelos de teologia, né? Eu tenho uma teologia, ele tem uma teologia que ela diz que a minha experiência com Deus é única e que a partir daí eu tenho que buscar a santificação. É uma teologia que a gente chama de teologia histórica, reformada, tudo. Eu tenho uma teologia mais pentecostal que diz que não é bem assim. Não é só naquele momento único que eu me encontro com Deus, mas que eu tenho experiências com Deus que vão se renovando na minha caminhada. Então eu tenho assim, dois grandes modelos. Um mais carismático, mais dado aos dons, eu acredito que ele deve ter se referido aos dons espirituais, e outra mais paradona, mais congelada e tal, mais cristalizada. Eu acho que, como Jesus diz, a razão não está num lado nem no outro, mas eu acho que não são diferentes, as duas precisam se intercomplementar. E se as duas estiverem dispostas a servir umas às outras nesse grande coletivo, que é o povo de Deus, aí a gente vai lá em Efésios de novo e lembra de um só rebanho, um só pastor, e essa coisa toda, né? A gente começa a entender que a gente é um só corpo. Então, sabendo disso, a gente entende essas duas formas de se relacionar com Deus e sabendo que a razão não está num lado nem no outro, mas tem coisas de uma que eu devo pegar. Então, essa ideia pentecostal, por exemplo, de uma relação com Deus que se renova a cada experiência nova que eu tenho com ele, isso é muito massa, isso é muito legal. Mas também ela não pode ser destituída de estudo. Então, a ideia dessa teologia mais tradicionalista e conservadora que busca se aprofundar na Bíblia e olhar o mundo com esse ângulo, e essa ideia também é muito legal, de entender o porquê, de pegar as raízes, de estudar a teologia sistemática, proto-evangelho, análise do Novo Testamento, panorama, então, essa coisa quando eu tenho o conteúdo, né? Porque eu tenho propriedade para falar. Então, por um lado, eu tenho uma revelação que se renova no meu coração a cada nova experiência, por outro lado, eu tenho uma revelação que procura se aprofundar e estudar. Lembrando
que na cronologia da conversão do apóstolo Paulo, ele não se converteu hoje no caminho de Damasco e estava pregando na igreja no domingo, não. Levaram ele para Jerusalém, geraram um climão, porque o homem matava os cristãos e estava ali agora dizendo que estava convertido, e os apóstolos disseram, tira esse homem daqui que vai dar problema. E aí ele passou 14 anos, eu acho que na carta que ele escreveu aos Gálatas, ele diz assim, depois de 14 anos, subi novamente a Jerusalém, levando comigo a Tito e tal. Então, se ele passou 14 anos no deserto, estudando, se dedicando, vendo se a revelação de Jesus estava dizendo lá no livro do profeta Isaías, se tinha correspondência com Gênesis. Não tinha nem a Bíblia nesse formato, mas, enfim, o que ele tinha, ele estava utilizando para estudar, isso que eu estou querendo dizer. Mas ele só começa o ministério público dele depois de 14 anos, dentro desse processo de conversão que o coração dele foi submetido. Então, quando a gente fala disso, a gente entende como é que a coisa acontece de verdade, né? Então, eu me relaciono com Deus e, por outro lado, eu procuro estudar, eu procuro confrontar as coisas. Tanto é que ele também, quando vai falar de si mesmo, lá na carta aos Coríntios, ele diz, eu conheço um cara que, não sei se foi alucinação da cabeça dele ou se foi de verdade, mas ele foi para o céu. E ele escutou coisas que nenhum homem podia ouvir. Então ele estava falando dele mesmo, segundo os historiadores, naqueles 3 dias que ele fica com as escamas nos olhos. Então ele passou uma situação extremamente psicodélica, assim, com meio mundo de visão e tal. E a gente não pode negar essas experiências, né? O que aí eu sou a favor é que eu não acho que a gente pode repetir essas experiências. Não adianta eu pegar isso e botar barro nos olhos e tentar ter uma experiência dessa, porque aí eu preciso ter o Senhor, eu preciso ter o Pai e eu preciso ter a ação do Espírito Santo. E preciso ter que a vontade dele seja essa também. Mas a gente quer repetir de acordo com a listinha. Me dê a listinha aí, eu faço o quê? Passa aí um remédio para mim? Mas não é assim que acontece, não é assim que rola. Mas, no geral, é assim que eu vejo essas 2 grandes correntes teológicas aí. Sim, Lembrando sim. que o que a gente conhece por pentecostais, olha aí, o Alex lembrou bem, o Paulo precisou muito de Barnabé com ele ali, era um companheiro inseparável, né? E o que a gente conhece por pentecostais, ele nasce no Brasil com a Assembleia de Deus em 1902. Quer dizer, então, o que você tinha até 1900, por exemplo, né? Os batistas chegaram no Brasil no fim do século XIX, fizeram primeiro uma igreja para americanos no interior de São Paulo, depois fundaram a primeira igreja batista do Brasil, que é na Bahia. Mas o que a gente conhece por pentecostais e movimentos carismáticos, eles são bebês do ponto de vista histórico, que eles nasceram em 1906, 1902, sei lá, com a Assembleia de Deus aqui no Pará, no Brasil. Depois aí toma conta do mundo, e a gente já sabe o resto da história. Uhum. Nos anos 90 você tem um grande... Nos anos 80 você tem os televangelistas tomando conta do mundo. Nos anos 90 você tem a revolução do modelo dos 12. E aí você tem toda aí, no começo dos anos 2000, a teologia da prosperidade, e aí você tem vertentes pentecostais e neopentecostais se revelando. Mas, enfim, os históricos que estavam desde a reforma, né, que já estavam com os pais da igreja, né? Onde é que está Agostinho, onde é que está Atanásio, onde é que está essa turma toda, né, nesse período. Então, assim, a gente precisa só entender que a razão não está num canto nem no outro, a gente precisa estudar, mas, mais uma vez eu digo, esse lance da experiência com Deus que se renova todo dia, que eu acho legal na teologia pentecostal. Entendi. Pô, show de bola. E aí, Matheus, já respondido, Matheus? Eu tô completamente respondido aqui. Eu tô satisfeito com a resposta, porque além da resposta, você traz todo um contexto, né, Marcos? Para que ela seja mais completa ainda e bem mais clara para quem está ouvindo. Eu tenho uma pergunta aqui também da Érica, que ela fez durante a semana. E a pergunta dela é o seguinte: o que dizer para uma pessoa que não encontra conexão da vida na igreja com a vida normal? A papai pode dizer a ela que é a maior aventura do mundo, mas ela precisa primeiro procurar uma conexão com Deus. E aí, a partir dela ter essa conexão com Deus, é deixar o Espírito Santo falar no coração dela. Se ela não É encontrar um o grupo lance de fechar a porta do quarto e e orar, orar. e buscar.
Aí ela fala do jeito que ela quiser, não precisa repetir palavras, não precisa fazer nada. Fala do jeito que ela quiser. Chora, ora. E eu tenho certeza, e aí essa multiplicidade de denominações aí, eu tenho certeza que se ela não tiver uma que ela se encaixe, ela vai ter, e a conversão dela, assim, e o que Deus quiser para a vida dela, em termos de processo de conversão, for genuíno, ele vai somar pessoas à vida dela. No outro dia tem uma pessoa batendo na porta dela para conversar e para ela se sentir acolhida, porque o Senhor não despreza os seus. O próprio Jesus diz a Pedro: Pedro, Satanás me pediu para peneirar vocês como quem peneira o trigo, mas eu não permiti. Então, assim, o Senhor toma conta da igreja. Jesus Cristo diz: eu estarei convosco todos os dias até o fim dos séculos. Então, assim, é um lance que ele está com a gente. Se a conversão for genuína, no outro dia vai ter gente batendo na porta da casa dela para tomar conta, para acolher, para cuidar, para ensinar. Gente como você, por exemplo, que está no trem, né? E ensinando, está reunido com a criançada aí. Então, assim, o Senhor vai estar sempre usando. Não tenho dúvida, nem estou preso a nenhum tipo de placa nesse sentido. Legal. Legal, mano. Pô, eu tô realmente muito surpreso, muito feliz, né, com esse lance depois de Caio, porque as pessoas estão acompanhando, estão curtindo, estão participando disso aí. Você falar sobre esse lance aí, né, da pessoa que não se sente conectada com igreja, a vida normal. E a resposta é bem simples, né? Entra no teu quarto, ora e já tá tudo ali, já. Jesus já deixou tudo bem, bem mastigado, né, pra gente. Então, é muito bom. Para você ver, né? Olha só a riqueza da conversa e a clareza dela para as pessoas, né? Porque eu tenho certeza que tem muita gente que está com numa crise de fé e, né, de conhecer, de conhecer a si mesmo nesse ambiente, tá ligado? E como eu falo aqui, cara, uma última pergunta aqui, mais ou menos. Para quem não descobriu o seu chamado, o que fazer? Quem não descobriu o seu chamado ainda, nesse processo, né? Ou então nem começou o processo. Cara, se for um chamado para atuar na igreja, eu acho que tem que começar a exercitar alguma coisa. Exercito que vai, no meio de muitas tentativas, vai aparecer. Não dá para ficar sentado esperando. Se você se sente, vá, faça. É isso que você está falando, é isso que você fez aí. Para quem não descobriu o chamado, pessoal que estão ouvindo a gente, quem fez a pergunta, olha para a vida do Caio. Ele não sabe ainda não, mas ele está no trem, ele está no podcast, ele está com a criançada ensinando livro, ele está contando história, ele está se reunindo com a turma dele aí para protestar contra. Um dia ele vai descobrir, aí ele se aquieta. Mas, enfim, não ter medo e tentar. Né? Essa live, né, esse podcast seria algo impossível se você tivesse pensado há um ano atrás, mas aí com fé você teve a consciência que podia fazer, visualizou já pronta, você viu exatamente esse momento acontecendo, eu tenho certeza. E agora ele está acontecendo. Então, assim, porque Deus alinha a vontade dele a nossa. E para você que não descobriu o seu chamado ainda, entre no seu quarto, ore, se relacione com seu pai, mas comece a exercitar com tudo que você viu na frente. Sentiu o desejo no coração? Tem o recurso para fazer? Não tem. Tem a metade? Não tem. Tem um quarto recurso? Comece com o que tem na mão. Lembram? Senhor, temos uma multidão enorme para alimentar. O que vocês têm aí? Dois pães né? 3 peixes, eu nunca sei a conta. Eu acho que é Também sempre. 3 pães e 2 peixes. Eu sou péssimo até para gravar os textos, cara. Aí Jesus diz assim: dá-lhe voz de comer. E só tinha ali 3 pães e 2 peixes. Dá-lhe voz de comer. Senhor, como é que a gente vai fazer? Peraí. Aí ele vai, abençoa e começa a distribuir. Mas os caras foram até ele. Então, assim, vá a Deus, procure, né? E esse dom, essa revelação, ela vai acontecer. Agora, ela não tem sentido se ela ficar só para você. Ela tem que fazer efeito dentro do coletivo. Sim. E, cara, a gente falando assim nesses assuntos, uma parada que eu pesquei assim é o lance da dependência, né, cara? A gente ser totalmente dependente de Deus, mas não estamos sozinhos, né?
tendo pessoas para poder partilhar essas ideias, para poder partilhar até mesmo as dificuldades, porque Deus acaba capacitando pessoas ao nosso redor, né? E aí, o que eu me implico muito é do lance de ver as pessoas se tornando ainda mais dependentes dos seus pastores, tá ligado? Cada vez mais dependente do homem. E essa dependência aí para mim é que tá o problema, né? A dependência do homem, de que esse lance aqui que eu tô fazendo, mano, de ir na rua, de denunciar o descaso de uma praça, de fazer uma live com pessoas comuns, de fazer diversas coisas. Tem muita gente querendo fazer coisas parecidas ou outros tipos de coisa, não faz, porque acha que o pastor não vai gostar. Porque acha que eu tenho que pedir autorização ao pastor para fazer tal coisa. E quando, sabe, a gente tem esse tipo de. Quando na verdade a gente tem esse tipo de liberdade, né, desde sempre, tá ligado? Eu não preciso falar com o Marcos para o Marcos poder falar com Deus por mim. Não, eu mesmo posso chegar e fazer, tá ligado? Então, o lance está na sua dependência em Deus e não ficar dependendo do homem para tudo, sabe? Logicamente, eu tenho um pastor, eu tenho um amigo que está na caminhada há mais tempo do que eu e ele já sabe ali bastante coisa. Eu estou aprendendo, então eu posso sim aprender com ele. O que eu não posso é depender dele. Eu posso muito bem pegar a Bíblia e começar a ler e ter uma revelação daquilo dali, ou então interpretar de uma forma diferente da dele também, porque a Bíblia, né, a Bíblia é praticamente que um livro de literatura, porque você lê uma coisa e está dizendo outra, em muitas partes. Mas é um pouco disso, sabe, de você ser mais dependente de Deus e menos dependente do homem, porque o homem, ele é seu irmão, seu pastor, ele é seu irmão em Cristo, sabe? Mas a gente não pode deixar de faltar, a gente não pode deixar faltar essa troca de experiência, né? E voltando lá na comunicação. Toda liderança que for séria, ela nunca vai atrapalhar o fluxo natural do reino de Deus. Eu costumo dizer que como o povo ficou guiado por Moisés no deserto, e ali até que eles tivessem a revelação deles próprios, os líderes eles são necessários. Mas também o apóstolo Paulo diz, sondai os espíritos, veja se a gente tem que ter consciência, aquela história da fé, em todo momento. E a gente não pode se deixar dominar. Mas a liderança que ela for uma liderança piedosa, uma liderança séria, honesta, ela sempre vai lhe estimular a fazer isso. Muito pelo contrário, o cara vai conhecer o teu contexto aí e vai dizer, cara, pô, cara, por que tu não já fez isso assim, assim, entendeu? Tu tá precisando de ajuda, né? Ele vai estar sempre disposto a trabalhar com você para te ajudar para facilitar o caminho. Porque com a hora que ele descobrir que você descobriu a sua revelação, ele mesmo vai dizer assim, então, negão, tu vai caminhar com teus pés, porque agora você descobriu o caminho. Vai guiar outras pessoas e eu estou aqui para dar o suporte. Então, é muito disso. Agora, o negócio do aprisionamento, né? Seja pelo medo, pela culpa, pela ganância, isso aí não vem de Deus. Não adianta. Entendi. Deixa eu só anotar aqui. Porque tu tá falando, né? Eu tô tentando pescar as coisas aqui, tá ligado? Eu começo a escrever e Depois tu escuta. depois fico Olha, já refletindo em está cima ficando disso. tarde, o povo tá querendo ir Não, para já cá. tá, a gente já tá chegando Já no está finalzinho. no prazo. Como é que fala? Cara, em meio a tudo isso daí que a gente conversou, que a gente falou hoje, é uma conversa muito, muito rica, né? Eu sou muito grato por ter você como amigo e estando você o primeiro convidado, né? Aqui do Podcaio. Eu estou tentando me acostumar com o nome ainda, mas é muito bom. E olha só que rico, né? A gente poder estar falando assim, tão claramente, apesar da distância. Vocês estão em Natal, eu estou no Rio de Janeiro. E é uma parada muito boa. Cara, em meio a tudo isso, né? Eu queria ir para fechar que você indicasse um livro pra gente, né? Falou, é um cara que lê, que
tá sempre aí, né, buscando algumas coisas. Você vai indicar um livro, eu também vou indicar outro aqui que eu já preparei também, que eu não sou bobo, né? Mas queria que tu indicasse um livro e também fizesse suas considerações finais, né? Até falando um pouco, talvez, de você, do que você faz e de que forma as pessoas também podem estar te acompanhando aí, ou até mesmo se elas podem entrar em contato contigo para, sei lá, fazer mais uma ponte aí, né? É coisa boa. Olha, o Aí o colega está Matheus falando que falando de. você era. O Matheus está falando que você nem falava, que você era um cara muito tímido. Olha aí. Coisa boa, né, Matheus? Que milagres acontecem, coisa boa. Olha como Deus capacita, né? A gente fala que ele capacita e nem sabe. Tá aí o homem capacitado. Eu estou muito É, feliz, muito obrigado. Obrigado por ter tido esse contato com vocês. Espero ter respondido tudo a contento. O que não respondi, realmente a gente não sabe tudo. A gente está aprendendo e constantemente em treinamento, tá? Eu agradeço demais. Queria só deixar para você. Eu sou da construção civil já há alguns anos, atualmente empreendendo no ramo da educação, né? Então, breve a gente vai estar junto aí, aqui na cidade do Natal, né? Eu estou muito feliz e queria só deixar com vocês aqui esse livro. Eu não sei se ele está ao contrário aí ou se ele está aparecendo tá, direito. mas dá para ler É o, de, é o Deus Deus Pródigo, né? Pródigo. O Deus Pródigo é do pastor Timothy Keller. E ele fala assim, recuperando a essência da fé cristã. E aqui são reflexões sobre o filho pródigo, e eu acho que vale a história do filho pródigo. E aí ele fala o Deus pródigo. E aí vale a pena dar uma lida fininho, e vocês vão ter uma experiência muito legal. Para mim, um prazer estar aqui. Eu acho que Gilbertão e Alex vão arrebentar. O Matheus está aí como próximo convidado. Eu vi que tem uma moça, então a inserção de mulheres é muito legal nesse bate-papo. Para Sim. mim, foi muito bom participar aqui com vocês. Um grande abraço para todos. E qualquer coisa, Caio sabe o endereço aí, é só a gente entrar em contato. Ah, com certeza. Ô, Marcos, obrigado mesmo, viu? Eu te agradecer, tem que te agradecer sempre por isso. E, bem, o livro que eu quero indicar, cara, é esse daqui, ó. A Formação de um Líder, da Joyce Meyer, né? Esse livro aqui foi um dos primeiros livros que eu comecei ali, né? Tempos atrás, assim que eu entrei para a igreja, assim, e tal. Eu comecei a ler esse livro aqui, depois eu perdi e deixei para lá. Aí eu falei, pô, agora que eu vou começar a pegada de leitura, né? Eu vou ler esse livro de novo. Cara, esse livro aqui é muito bom. Me surpreendi com ele, tá ligado? Tem uma partezinha dele aqui, acho que eu não vou achar agora. Enfim, ela fala sobre desenvolvimento, tá ligado? Ela fala de você encontrar teu chamado, essas coisas assim. É um livro muito bom, A Formação de um Líder. Um livro que contém aí pelo menos umas 300 e poucas páginas. Eu já indiquei ele aqui no meu perfil, tá ligado? Achei, ó. Então, só para vocês terem um spoilerzinho aqui, ela fala aqui, ó. É sobre desenvolver. Desenvolver significa, dentro de outras coisas, tirar o que envolve ou cobre, desembrulhar, fazer crescer ou crescer, tornar-se maior, mais forte, mais volumoso, conduzir ou caminhar para um estágio mais avançado ou eficaz, fazer progredir ou progredir. Tá ligado? Isso aqui é só um spoiler do que é desenvolver. Fala aqui dentro desse livro. Então, gente, estejam sempre aí adeptos à leitura, beleza? E esse daqui foi o Podcaio, o primeiro episódio do Podcaio. Na semana que vem, dia 7, vamos estar falando aí com o Matheus Almeida, que está assistindo a live também. E no dia 11, né, na mesma semana, já no sábado, vamos estar falando com a Júlia Cavalari sobre o sistema educacional brasileiro. Né? Uma menina que é muito ligada para a área da educação também. Ela está se formando em História, assim como o Alex, né, que é formado em História. E no decorrer eu vou estar falando com outras pessoas, como o Gilberto, a Aninha, o próprio Alex, beleza? E se você quiser estar participando, né, sendo um convidado aqui do Podcaio, você pode estar deixando seu nome aí no comentário ou entrando em contato comigo aí pelo direct, que a gente bate um papo bem rapidamente, eu pego uns dados seus aí e a gente vai bater esse papo aqui, né? Beleza? Então, esse foi o Podcaio. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aí aprendido alguma coisa. Que a gente falou bastante coisa aqui, muita coisa rica. E vocês puderam ver, né?
vocês podem ver como é que é o reino de Deus, como é que Deus capacita, né? Alex é da área da construção civil, eu no momento sou um motoboy, né? Que saí servi 7 anos no quartel e estou um ano aí já quase fora do quartel. E Deus capacita, ele começa a fazer as coisas assim, né? Numa parada bem simples. Então, se você tem aí dificuldade de entender coisas sobre fé, espiritualidade e vida na igreja, depois você pode estar assistindo essa live aqui de novo, que eu vou deixar salvo aí no meu feed. Beleza? Passamos um pouquinho do horário, mas foi bom. Beleza? Então, muito obrigado cada um de vocês que ficaram até agora, né? E muito obrigado, Marcos, por fazer parte disso daqui. Eu sou o primeiro a me ajudar nesse projeto aqui. Beleza? Então, se você puder, esteja na próxima live, pro dia 7, falando com o Matheus, botando uma pilha nele aí, fazendo uma pressão, que é um moleque muito inteligente, jovem também, mas que a gente pode botar uma pressãozinha nele aí, que a gente vai falar, acho que sobre violência, alguma coisa assim. Eu esqueci agora o Muito nome. bom. Beleza? Bom, Então, valeu, cara. valeu. Obrigado, viu? Valeu, mano. Obrigado aí. Um abraço pro pessoal de Natal. Um abraço pro pessoal que tá assistindo aí de onde for. Beleza? E é isso. Tamo junto. Valeu, hein, gente. Vou encerrar aqui e tentar postar isso.